Oi, eu sou a Isis e você está no canal da Papillon Feito à Mão. E hoje você vai aprender a fazer esta fofura aqui, que é a nossa Baby Daisy, a boneca do nosso desafio do workshop Lucrando com Crochê que está acontecendo essa semana. Então, para tecer essa boneca, eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo os materiais que eu usei com as cores, tudo para você poder acompanhar esse vídeo. Então, sem mais demoras, já se inscreva no canal, deixe seu comentário no final do vídeo para me dizer se você gostou dessa boneca e vamos para o tutorial. Então, para fazer o pé da Baby Daisy, eu vou usar o fio amigurumi, vou fazer o anel mágico, tá? E vou colocar 6 pontos baixos no anel. Agora eu fecho o anel. Na carreira 2, eu vou fazer aumentos nos 2 primeiros pontos e no restante dos pontos da carreira eu vou fazer ponto sobre ponto. No total, eu vou ficar com 8 pontos. Então, eu venho aqui, ó, primeiro ponto da carreira 2, já vou passar esse fio aqui por dentro, para deixar bem fechadinho aqui o miolo. Porque a gente já tem que cuidar do acabamento no início da peça, para ela ficar bem feitinha. Então, fiz aumento no primeiro ponto, aumento no segundo ponto, agora no terceiro ponto, eu já faço ponto sobre ponto, até o final da carreira. Agora, eu nem preciso mais passar aquele pedacinho de fio, porque já foi o suficiente ali pelos primeiros pontos da carreira. Agora, no último ponto aqui da carreira, eu não vou fechar o ponto, eu vou virar a peça pro lado certo, que ela começa a entortar, né? Virar pro lado do avesso, então, viro ela pro lado certo. Vou refazer aqui. E agora, eu vou pegar a cor amarela pra fazer a perninha. Então, eu vou trazer a cor amarela por dentro das duas laçadas. E na próxima carreira, eu vou trabalhar apenas na alça de trás do ponto, ó. Essa aqui. É a alça que fica aqui atrás no topo do ponto. Uma puxadinha para ajustar o ponto. Vem pro próximo. Pronto, cheguei ao final da carreira, agora eu vou arrematar esses fios, dando um nozinho, aqui onde eu fiz a troca de cor. E agora, na carreira 4, 5 e 6, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer essas carreiras e já volto para mostrar como é que ficou. Então, aqui eu terminei a primeira perna. Então, ficou assim. Agora, eu vou passar aqui o fio por dentro dessa laçadinha para arrematar. É um fio pequenininho, não precisa ser muita coisa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês agora a segunda perna. Tá quase finalizada, eu tô no último ponto. Então, na segunda perna, a gente não corta o fio, a gente mantém ele, porque a gente vai fazer a troca de cor agora. Então, agora eu vou trocar para a cor coral. Eu amo essa cor, não é à toa que a cor da Papillon, na cor da marca, né, tem essa cor. Sou apaixonada mesmo. Bom, agora eu vou fazer 2 correntinhas. E vou iniciar a parte do corpo da Baby Daisy. Então, eu vou pegar lá a perna 1. Venho aqui no segundo ponto, ó. Então, eu tenho aqui o primeiro.
E aqui eu tenho o segundo ponto. Eu venho no segundo ponto e vou fazer um ponto baixo, ó. Então, eu insiro a agulha primeiro ali, por baixo das duas alças do topo do ponto, laço o fio, trago pra frente. Faço um ponto baixo. Gente, só vou pegar aqui essa pinça e empurrar essas pontinhas pra dentro, porque tá me deixando, tá me atrapalhando. Na verdade, agora eu já posso até cortar, né, o fio aqui, já que eu já fiz a troca de cor. Então, deixa eu pegar aqui a pontinha do amarelo, fazer um nozinho. E agora eu já coloco tudo pra dentro. Já ajuda e serve de enchimento, né? Essas pontinhas. Empurrei lá pro fundo da peça. Então, agora eu vou fazer um ponto sobre cada ponto dessa perna aqui, da perna 1. E aqui, ó, no ponto que a gente deixou ali, essa parte um pouquinho chata de fazer. Você tem que esconder essa pontinha aqui de fio. Certo? Então, agora eu estou na parte de trás do corpinho dela. Eu vou fazer um ponto em cada uma das correntinhas, ó, aqui na alça de cima da correntinha. E na perna 2, eu vou fazer um ponto sobre cada ponto. Tem que cuidar aqui para não pegar o ponto que já está em uso. Tem que observar isso. Pronto, cheguei aqui no último ponto. Agora, eu vou fazer nas correntinhas, aqui, ó, nas alcinhas que sobraram da frente, um ponto em cada uma. E aí, eu vou ter terminado a carreira com 20 pontos. Essa é a primeira carreira do corpo. Então, as 4 próximas carreiras, a carreira 2, 3, 4 e 5, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Ou seja, eu vou ficar com 20 pontos no final de cada uma dessas carreiras. Então, eu venho aqui, ó, uma coisa que tem que prestar atenção é que quando a gente faz a junção da perna por correntinhas, o primeiro ponto, ele fica um pouquinho apertado aqui de pegar e às vezes ele é ignorado. Então, você tem que prestar atenção se você tá pegando realmente o primeiro ponto aqui que foi feito na perninha. Então, eu vou colocar o marcador. Tá quase escondidinho ali. Pronto, fiz. Aí, eu vou colocar o marcador e eu gosto de colocar ele aqui, ó, na alcinha de trás, que daí não abre buraco no meu ponto. Então, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto até o final da carreira. E quando eu tiver terminado a carreira 5, eu volto para mostrar para vocês como que ficou. Então, eu terminei aqui a carreira 6. Eu vou colocar o enchimento lá na perninha. Então, com a ajuda de uma pinça, eu venho aqui, pego um pouco de enchimento, dou uma enroladinha assim.
E com o meu dedo eu empurro e tiro a pinça. Prontinho. Agora eu vou fazer na outra perninha também. Agora eu vou seguir para a carreira 7, em que eu vou fazer 8 pontos baixos, uma diminuição por 2 vezes. Então, eu vou fazer essa sequência, 8 pontos baixos, uma diminuição, 8 pontos baixos, uma diminuição. E aí, eu vou ficar com 18 pontos nessa carreira. Então, eu vou fazer os 8 primeiros pontos. E aí, eu venho mostrar como fazer a diminuição invisível. Então, fiz os 8 pontos, agora eu vou fazer a diminuição. A diminuição invisível, eu vou pegar as alças da frente do primeiro e do segundo ponto. Vou empurrar assim a minha agulha para trás, ou seja, dou uma giradinha assim. Pego o fio e laço, trazendo para dentro das 2 alcinhas. Aí, eu dou uma esticadinha, uma soltada aqui, para dar uma esticada nessa segunda laçada. Agora, eu termino o ponto. A gente precisa dar essa esticadinha na segunda laçada, para que um ponto fique bem próximo do outro e não fique um buraco entre os pontos normais e os pontos que têm diminuição. Então, agora eu vou seguir fazendo 8 pontos baixos e uma diminuição para terminar a minha carreira. Então, agora na carreira 7, eu vou fazer uma diminuição no primeiro ponto, 7 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos. E eu vou terminar essa carreira com 16 pontos. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar como que ficou. Então, terminei a carreira 7. Agora, na carreira 8, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu vou repetir essa sequência 2 vezes e vou terminar a carreira com 14 pontos. Então, eu vou fazer aqui e já volto para mostrar como que ficou. Então, terminei a carreira 8. Agora, as carreiras 9 e 10, eu vou fazer ponto sobre ponto e cada carreira vai ficar com 14 pontos. Então, eu vou fazer essas 2 carreiras e já volto aqui para mostrar como que ficou. Então, terminei a carreira 10. Então, eu vou fazer agora apenas alguns pontos, não é bem uma carreira 11, mas apenas alguns pontos para eu deixar esse fio um pouquinho mais na lateral do corpo da boneca. Então, eu vou fazer 5 pontos. E aqui eu já estou com o enchimento, já coloquei o enchimento dentro. Então, eu fiz 4 pontos. Agora, no 5º ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu já cortei o fio. Então, vou puxar aqui. Tá? Pronto. Então, agora é só completar o enchimento. E para essa fibra não ficar escapando na hora de fazer a costura, eu vou usar essa agulha aqui, que é uma agulha de feltragem, para compactar essa fibra. A gente vai fazendo assim até ela ficar bem baixa.
E tem que cuidar, porque essa ferramenta é uma ferramenta bem pontuda e pode machucar. Então, está pronta a parte das pernas e do corpo. E agora, a gente vai para a cabeça da nossa boneca. Então, agora, a gente vai fazer as pétalas da Baby Daisy. Então, eu vou iniciar com o nó corrediço e ele vai contar como a primeira correntinha. E agora, eu vou fazer mais 5 correntinhas. No total, 6, contando aqui com o nó corrediço. Eu vou voltar aqui na segunda correntinha e, ó, eu vou fazer pegando as duas, pegando aqui as duas alcinhas da correntinha, tá? Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha também. Na próxima também. E na próxima também. Então, a gente ficou com 4 pontos baixíssimos nesse primeiro lado da pétala da Baby Daisy. Agora, na última correntinha, que é o nó corrediço, eu vou fazer 4 pontos baixos. E aí, eu vou puxar essa pontinha aqui do fio, só que tem o lugar certo para puxar. É na direção da direita, para fechar aqui esse miolinho. Então, agora, eu vou trabalhar na parte de baixo da correntinha, tá? Deixa eu fechar aqui melhor. E vou já passar esse fio para ele ficar arrematado dentro da pétala, dentro dos pontos. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada uma das correntinhas. Ó, já pegando o fio aqui. Então, no total, eu vou fazer 4 pontos baixos. E está pronta a pétala. Eu vou cortar o excesso de fio. Vou arrematar. E aqui, essa pontinha, eu já vou cortar o excesso, aquele fio que a gente passou por dentro. E está pronta a pétala, a gente tem que fazer no total 17 iguais a essa. Então, para fazer a cabeça da Baby Daisy, eu vou iniciar com o anel mágico e 6 pontos baixos. Fechar o anel. E agora, eu vou fazer na segunda carreira, aumentos em todos os pontos. Eu já vou passar esse fio aqui por dentro dos primeiros pontos, para ele ficar arrematadinho, e o miolo do meu amigurumi ficar bem fechadinho. Já tá bom. Agora, os próximos eu sigo sem passar o fio. Mas, se você quiser passar por todos, fica a seu critério. Opa, vamos voltar aqui que eu esqueci de fazer o aumento. Pronto, terminei aqui minha carreira com 12 pontos baixos. Então, agora, na carreira 3, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. No total, eu vou repetir essa sequência por 6 vezes. No final da carreira, eu vou ter 18 pontos. Então, vou fazer o primeiro, vou colocar o marcador. Eu já volto aqui para mostrar como é que ficou a carreira. Pronto, terminei aqui minha carreira. Agora, na carreira 4, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos por toda a volta.
E no total eu vou ficar com 24 pontos. E eu faço essa sequência um pouco diferenciada nas carreiras pares para desencontrar os aumentos e a peça ficar bem redondinha. Então, eu vou terminar aqui essa carreira e eu já volto para mostrar como é que ficou. Então, agora na carreira 5, eu vou fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, eu vou terminar com 30 pontos. Então, eu vou continuar aqui a carreira e eu já volto para mostrar como é que ficou. Então, eu terminei a carreira 5 e agora na carreira 6 eu vou fazer um aumento, 4 pontos baixos, um aumento por toda a volta e no final dessa carreira eu vou ficar com 36 pontos. Então, eu vou fazer aqui e já volto para mostrar como é que ficou. Então, eu terminei a carreira 6 e agora na carreira 7 eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta e no final dessa carreira eu vou terminar com 42 pontos. Então, eu vou fazer aqui e já volto para mostrar como é que ficou. Então, eu terminei a carreira 7, e agora as próximas carreiras, a carreira 8 e a 9, eu vou fazer apenas ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer aqui e já venho mostrar como é que ficou. Então, terminei aqui as carreiras 8 e 9. Então, agora na carreira 10, eu vou fazer 6 pontos baixos. Deixa eu marcar aqui o primeiro. E aí, eu vou fazer aqui, aqui no sexto, eu não vou terminar o ponto, porque eu vou trabalhar com um outro fio. E aqui eu tenho de sugestão para você. Você pode usar um fio diferente, como esse aqui, o veludo. Ou você pode usar esse fio que tem um brilho. Você pode usar o fio encanto, que eu já deixo ele assim para facilitar na hora do uso. Ou você pode fazer com a própria cor que você fez as pétalas. Então, fica a seu critério o efeito que você quiser dar. Eu quero dar um efeito aqui um pouco diferente para a flor, então, eu vou usar o fio veludo. Então, eu vou deixar aqui o sexto ponto pela metade e vou finalizar ele com o novo fio. Só que agora, eu vou trabalhar apenas na alça da frente dos próximos pontos, fazendo pontos baixíssimos por toda a volta. Então, eu vou fazer por toda a volta aqui e eu já volto para mostrar como que ficou o resultado final e como que a gente vai fazer a união das pétalas na cabeça. Então, terminei aqui a parte dos pontos baixíssimos, né? Cheguei aqui no final. Agora, eu vou tirar o marcador. E, na verdade, eu vou desfazer aqui o último. Deixar só a alcinha aqui. Eu vou puxar o fio amarelo, que eu deixei em espera, e vou trazer para finalizar o último baixíssimo, com o fio veludo. Ó, então, eu deixo uma ponta assim, para poder dar nó aqui dentro. E agora, eu vou fazer os 6 pontos baixos aqui do início da próxima carreira. Opa. Então, agora eu vou arrematar os fios que ficaram aqui dentro. Cortar aqui o excesso. E vou iniciar a junção das pétalas. Então, eu vou trabalhar na alcinha de trás dos pontos, aquela que a gente deixou sem pegar quando a gente fez o baixíssimo aqui na frente.
Então, eu vou achar aqui a primeira alça, ó, essa daqui. Então, com a pétala em mãos, virada do lado do avesso pra mim, e então, é direito com direito aqui, eu vou colocar a agulha aqui na alça. Vou achar a primeira alça livre aqui atrás. Tá bem ruim de ver, gente, porque tem um monte de fio aqui, ó. Mas ela é a primeira, depois do nozinho, que eu fiz pra arrematar os fios. E eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu venho na outra quina da pétala. Acho a próxima alça livre. E faço um ponto baixo. Então, a gente vai juntar todas as pétalas na cabeça fazendo isso. Cada uma delas vai ocupar 2 pontos da cabeça. Eu vou fazer aqui as próximas e eu já volto para mostrar como que ficou. Então, eu terminei de fazer a junção das pétalas. E ficou assim a parte da frente. E a parte interna ficou assim. Então, agora eu vou puxar a cor verde para dentro dessas duas laçadas. E as próximas duas carreiras, a carreira 12 e a carreira 13, eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto. Já vou deixar aqui tudo arrematado também, essas pontinhas de fio. Já posso cortar o fio amarelo. Então, agora eu vou terminar a carreira 12 e 13 e já volto para mostrar aqui como é que ficou. Então, terminei a carreira 13 e agora na carreira 14 eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta e vou terminar essa carreira com 36 pontos. Então, eu vou fazer aqui a carreira e já volto para mostrar como que ficou. Então, na carreira 14, eu vou fazer uma diminuição, 4 pontos baixos em toda a volta. Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar como que ficou. Terminei a carreira 15, agora na carreira 16 eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou terminar aqui a carreira e volto para mostrar como que ficou. Então, eu terminei a carreira 16, eu vou começar a colocar o enchimento. Distribuindo ele bem pela peça, para ela ficar bem no formato, redondinha. Ainda vai mais enchimento conforme eu for fazendo as outras carreiras. Mas aqui já tá bom para eu poder seguir para a carreira 17. Então, na carreira 17, eu vou fazer uma diminuição, 2 pontos baixos em toda a volta. Então, eu vou terminar essa carreira e eu já mostro como que ficou. Então, eu terminei a carreira 17, eu vou colocar mais enchimento, então, eu vou abrir aqui um espaço. Eu vou colocar mais enchimento. Então, agora, na carreira 18, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta. Eu vou fazer aqui a carreira e já volto para mostrar como que ficou. Então, terminei a carreira 18, ainda vou colocar um pouquinho mais de enchimento.
E na carreira 19, eu vou fazer 4 diminuições. Eu gosto de fazer 4 diminuições e não diminuição em toda a volta, porque eu acho que fica mais bonito quando a gente encerra o falso anel mágico com 8 pontos e não 6. Mas se você preferir, você pode fazer a diminuição em toda a volta. Então, eu terminei a carreira, já cortei o fio, deixando um excesso para eu fazer o arremate. Agora, eu vou fazer o falso anel mágico. Então, está aqui pronto o falso anel mágico. A câmera parou de gravar bem na hora, então, gente. Então, ficou faltando essa partezinha do tutorial. Mas é só alinhavar todas as alças de fora da última carreira, puxar o fio e depois arrematar ele por dentro da peça. Então, vamos fazer os braços da Daisy. Eu tô com uma das peças já pronta aqui. A gente vai usar o amarelo e a cor coral e vai deixar uma ponta comprida para costura no final. Aqui tem um macete que é bem legal, que é a troca de cores. Então, eu já vou começar aqui a fazer a peça para você ver como é que a gente faz. Então, eu vou iniciar com o anel mágico. E vou fazer 7 pontos baixos. Agora, eu vou fechar o anel. E nas próximas carreiras, da carreira 2 até a carreira 5, eu vou fazer ponto sobre ponto, ou seja, um ponto em cada ponto de base. E aqui eu já gosto de passar esse fio aqui do início do anel mágico por dentro dos primeiros pontos, para ele já ficar preso e bem fechadinho aqui o miolo do anel mágico. Por 2, 3 pontos já é o suficiente para ele ficar bem preso. E eu já posso prosseguir aqui para os próximos pontos. Opa, peguei o fio pela metade. Então, agora eu vou virar a peça, porque como eu fiz ponto sobre ponto, ele tá virando pro lado do avesso. Então, eu vou virar com a ponta do meu dedo aqui, para já ajeitar esses pontinhos também, ficar bem bonitinho o acabamento. Então, agora eu vou prosseguir para as próximas carreiras, a 3 e a 4, fazendo ponto sobre ponto. Então, terminei a carreira 3 e a carreira 4. Agora, eu vou fazer a troca de cor. E essa troca de cor é um pouquinho diferente da que a gente tá acostumado. Então, aqui no último ponto, eu vou fazer ele pela metade e vou puxar a próxima cor. Deixa eu só ver se eu estou no último ponto mesmo. Estou. Então, eu vou pegar aqui a próxima cor, que é o coral. Vou puxar ele pelas duas alças, deixando uma ponta aqui pro arremate. Essa parte é um pouquinho chata, mas vale a pena nesse acabamento. Então, eu vou trabalhar com as duas cores em paralelo. Eu vou fazer o corpo do ponto com o amarelo e o topo do ponto com o coral. Daí vai ficar assim, ó. Vou colocar a agulha lá no meu primeiro ponto da carreira. Vou laçar o fio. Deixa eu ajustar aqui. E agora, para terminar o ponto, eu volto para a cor coral. De novo. Eu vou lá no ponto, pego o fio amarelo. E para finalizar o ponto, eu faço com a cor coral. E aí, eu vou fazer até o final da carreira desta forma.
Pronto, terminei então a carreira de troca de cor. Agora, as próximas duas carreiras, que são a carreira 7 e 8, eu vou fazer ponto sobre ponto. Na carreira 7, eu vou trabalhar só na alça de trás aqui da carreira anterior. Terminei então a carreira 7, agora eu vou fazer a carreira 8 normalmente, pegando pelas duas alcinhas do ponto aqui. E vou fazer ponto sobre ponto. Pronto, terminei o braço. Eu vou agora cortar o fio, deixando uma ponta comprida para fazer a costura. Eu nem vou colocar enchimento, porque a peça é tão pequenininha que não precisa. Então, para fazer a saia da boneca, eu fiz aqui 22 correntes, usando uma agulha 3 milímetros. Agora, eu vou substituir a agulha por uma agulha menor, porque eu vou trabalhar vários pontos na correntinha. E se eu usar uma agulha muito pequena para fazer essas correntinhas, vai ficar muito apertado e difícil de fazer os pontos. Essa quantidade de correntinhas também pode ser maior ou menor. Você pode fazer as 22 correntinhas e medir em torno da sua boneca e ver se deu certinho a medida, tá? Então, agora eu vou fechar essa correntinha unindo o primeiro com o último aqui, com um ponto baixíssimo. Tem que cuidar para não torcer a correntinha na hora de fazer essa junção. Então, agora eu vou fazer duas correntinhas de subida. E na próxima correntinha, eu vou colocar 5 pontos meio altos. E eu vou repetir isso por todas as correntinhas da saia. Então, eu terminei aqui no último ponto. Agora, eu vou fazer o arremate com um falso ponto baixíssimo, para deixar bem bonitinho essa junção do início com o fim. Então, eu venho aqui, ó, e passo a agulha por baixo das duas alças do primeiro ponto. E agora, eu volto o fio pelo meio do último ponto e já pego a alça de trás também. Tá? E fica pronto o arremate. Então, agora, com o fio aqui no verso da saia, eu vou passar ele por dentro das alças do ponto, por vários pontos. Então, depois de passar o fio aqui pelo verso, por trás de vários pontos, eu trouxe ele aqui pra frente, para uma correntinha. E eu vou agora costurar, dar alguns pontinhos. Então, com o fio arrematado, eu trouxe ele aqui para frente da peça. E eu vou dar alguns pontinhos, você não precisa costurar toda a saia. Vou dar alguns pontinhos só.
E aí, é só fazer o arremate, passar o fio por dentro da peça. Pronto, agora eu vou costurar o corpinho na cabeça. Então, eu tô aqui com a cabeça e o corpinho já centralizados. Já prendi aqui com os alfinetinhos bem fofos. E eu vou começar a fazer a costura. Então, já dei aqui o primeiro ponto e eu passei. Então, já dei aqui o primeiro ponto, então eu passei o fio lá para a cabeça e voltei aqui para o corpo. E agora, eu vou costurar o próximo ponto. Eu gosto de voltar assim por dentro. Volto lá no mesmo lugar. Venho pro próximo. Passo pro próximo ponto do corpo. E assim eu vou seguindo, costurando todo o corpo na cabeça. Eu vou terminar aqui a costura e eu já volto para mostrar como que ficou. Então, eu terminei a costura. E eu vou dar uma dica aqui para vocês, para deixar ela ainda mais bonita no acabamento. Depois que você termina a costura, você vem com a agulha de tapeçaria do primeiro ponto em direção ao último, tá? E vai puxando as laçadas para deixar essa costura mais firme. Olha só quanto de fio tem aqui, que dá para ajustar. Eu escolho uma das alças da costura e faço o nó de arremate. Volto a agulha no mesmo lugar. E puxo para entrar esse nozinho por dentro da peça. E agora só falta costurar os bracinhos. Então, para fazer a costura dos bracinhos, eu vou finalizar aqui eles com o falso anel mágico. Então, vou alinhavar todos os pontos da última carreira. Puxar o fio. E vou levar aqui pelo centro do falso anel mágico até aqui a primeira carreira. E eu quero que fique escondido eu quero que fique escondido esse degrau da troca de cores. Então, eu vou deixar essa parte encostadinha aqui no corpinho dela. E essa costura é muito fácil de fazer, porque a gente só vai centralizar o bracinho no corpo. Então, eu vou colocar aqui na minha penúltima carreira. Ó. Agora, eu volto aqui no bracinho.
E eu faço isso mais uma vez, exatamente pelos mesmos pontos que eu fiz da primeira vez. Agora fica um pouquinho mais difícil porque eu já costurei, né? E agora, para fazer o arremate, eu passo por dentro do ponto no corpo. Deixo bem ajustadinho. Pego a alcinha aqui e faço o nó de arremate. Volto no mesmo lugar. E carrego o fio. Então, agora é só fazer isso com o outro bracinho também. Bom, então agora para fazer o bordado dos olhinhos da Baby Daisy, eu vou usar um fio para bordado, aqui é um fio dourado, eu encontrei ele na Daiso. Mas você pode usar um fio marrom mais claro ou um fio da cor mostarda que combine com a cor da boneca. Então, fica a seu critério, não é obrigado a usar o fio dourado. Dá para usar até o fio encanto, fica bem bonito também. Então, eu já posicionei aqui os alfinetinhos para marcar a posição dos olhos. Então, eu marquei um pouquinho abaixo aqui do anel mágico, ó, do início da peça, deixando 3 carreiras de distância entre os alfinetes da base e, e aí eu coloquei mais ou menos, e de altura mais ou menos 2 pontos aqui, tá? Então, vou tirar aqui o primeiro alfinete, vou passar a agulha, vou tirar o segundo alfinete, vou deixar aqui uma ponta para fazer arremate no final. Agora, eu volto no primeiro lugar, tiro ali da onde eu vou fazer a curva do olho. E aqui é a hora que tem que tomar cuidado, você não pode puxar muito esse fio, senão ele fica um olho em formato de quina e não redondinho. Eu quero que ele fique o mais redondinho possível, então eu não puxo muito esse fio. Agora, eu vou contornar o fio e voltar pelo mesmo lugar. E já vou aproveitar e vou lá pro próximo ponto. Puxa bem devagarzinho. Ó, que amor que fica, não fica? Essa é a parte apaixonante, quando os amigurumis vão ganhando vida, né? Eles vão ganhando expressão. Eu adoro essa parte. Então, agora eu vou repetir o processo aqui no outro olho. Eu vou tirar o outro alfinetinho aqui. Cuidado para não puxar demais. Então, agora eu vou fazer os cílios da boneca. Eu vou puxar com um ponto aqui pra cima, de onde acabou o olho. E o cílio de fora, eu vou puxar 2 pontos pra cima, voltando sempre pro início ali do olho. Agora, eu vou fazer o arremate desse fio.
Então, é só fazer o nozinho, passar pelo mesmo ponto que a gente veio e levar o fio por dentro da peça. Tá? Agora, é só repetir o processo aqui do outro lado, que vai estar pronto o bordado da nossa boneca. Então, terminei o bordado dos olhos, já arrematei todos os fios, e agora eu vou fazer as bochechas. Eu vou usar aqui um blush, você pode usar sombra, ou pode usar também aquarela em pó, né, aquela que é seca. Vou tirar o excesso aqui e vou bater aqui abaixo do olho dela, bem suave. Você pode vir com bem pouquinho pó e acrescentando aos poucos. Para dar uma saúde para nossa boneca. Então, para dar acabamento aqui para a gola do vestidinho dela, eu fiz 20 correntinhas. E eu vou juntar a última com a primeira. Com um ponto baixíssimo. Eu vou cortar o fio aqui. Puxar. Agora, eu vou arrematar essas pontas dentro. E agora, eu vou arrematar essas pontas aqui dentro do amigurumi. E aí, gostou de tecer essa boneca fofa? Eu espero que sim. Deixe seu comentário, seu like aqui no vídeo para eu saber que você gostou. Compartilhe no desafio Baby Daisy lá no Instagram para eu ver a sua peça pronta. E a gente se vê em breve.